A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos estudar Filipenses, capítulo 2, e nós vamos estudar esse texto com base na versão da Bíblia da King James atualizada, como você pode ver aqui no topo da tela. E essa Bíblia, a King James atualizada, ela coloca alguns títulos para facilitar o estudo da Bíblia. Então, aqui no capítulo 2, essa Bíblia coloca o título O Humilde e Fraterno Amor Cristão. Vamos ler aqui o versículo 1. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo fala aqui para os filipenses que se existe algum relacionamento anterior do povo de Filipos com a pessoa dele, porque nós já comentamos quando lemos o capítulo 1 que Paulo passou na cidade de Filipos pelo menos 2 vezes. Quando você abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, você vê que Paulo foi para Filipos pela primeira vez. Depois, ele fez a terceira viagem missionária, onde ele passou novamente pela cidade de Filipos. Então, podemos dizer que ele passou por essa cidade pelo menos 2 vezes. E quando nós lermos os próximos capítulos de Filipenses, Filipenses é uma carta que foi escrita por Paulo para os filipenses, que eram as pessoas que nasciam na cidade de Filipos. A cidade de Filipos ficava na região da Macedônia. Hoje, essa cidade de Filipos ainda existe e ela fica na Grécia. E nessa cidade você tem as ruínas de Filipos. Nos comentários do capítulo 1 de Filipenses, nós deixamos um vídeo, deixamos um comentário com um vídeo que apresenta as ruínas da cidade de Filipos, uma parte dessa cidade. Mas essa cidade que fica na Grécia, Paulo visitou ela pelo menos 2 vezes. E a cidade de Filipos enviou um missionário chamado Epafrodito, que foi responsável por levar ajuda para Paulo quando ele estava em Roma. Você vai ver, quando nós lermos o capítulo 4, quando ele se despede dos filipenses, que ele faz menção à gratidão em razão deles terem lembrado dele. Então aqui no capítulo 2, ele está falando aqui na primeira parte. Portanto, no capítulo 1, ele fala que ele estava preso em Roma, ele fala que a guarda pretoriana já conhecia a respeito de Cristo, o que significa que ele já tinha pregado para a grande maioria dos soldados que eram responsáveis por mantê-lo em vigilância. Paulo estava preso em Roma, aguardando julgamento. Então, enquanto ele estava preso, ele pregava para os soldados. E ele fala para eles: os soldados já me conhecem. E ele fala também que ele estava num dilema. Ele pensava em morrer, porque isso seria ganho para ele. É no capítulo 1 de Filipenses que ele fala: o morrer para mim é lucro. Se eu morrer, eu tenho lucro.
mas eu prefiro estar vivo nesse corpo para poder compartilhar alguma coisa para a edificação espiritual de vocês. Então nós vimos que Paulo estava preso em Roma, ele estava escrevendo essa carta para os filipenses, ele também escreveu a carta para os efésios, quando ele estava preso ali em Roma, e ele fala aqui continuando o raciocínio do capítulo 1, ele termina o capítulo 1 falando que para ele o morrer seria lucro, mas ele preferia permanecer vivo para compartilhar com os irmãos o seu crescimento na fé. E aí aqui ele começa, portanto, por eu decidir, achar melhor ficar vivo para poder compartilhar alguma coisa que edifique aos cristãos, se por estarmos em Cristo, portanto, se por estarmos em Cristo, por vivermos com Jesus, com Ele, temos algum poder, sabemos pela leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que Paulo expulsou o demônio de uma jovem que tinha o espírito de adivinhação quando ele estava na cidade de Filipos. E por essa razão ele e Silas foram presos. E em Atos, no capítulo 16, a Bíblia conta que foi ali que ocorreu um terremoto na cadeia, que o carcereiro quis se matar. E Paulo disse para ele que não se matasse. Ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Foi em Atos, no capítulo 16, no versículo 31, que você vê esse registro. Então, entender Filipenses exige a leitura de Atos do capítulo 16, porque lá você vê a chegada de Paulo na cidade de Filipos, a pregação que ele realizou na cidade, a prisão que ele e Silas sofreram em razão da pregação do evangelho, a conversão do carcereiro e de toda a sua família e o batismo do carcereiro e da família. Você vê isso em Atos no capítulo 16. Agora aqui, Paulo já estava há cerca de 10 anos depois. Existe uma diferença de tempo ali de 10 anos. Paulo visitou Filipos mais ou menos em 52, e aqui, quando ele escreve essa carta, ele estava mais ou menos no ano 60 ao ano 62. Então ele está escrevendo: portanto, se por estarmos em Cristo nós temos algum poder, quando ele fala temos algum poder, os sinais que foram manifestados, os milagres por meio da vida de Paulo, se nós temos algum poder, se nós temos algum encorajamento de amor, no capítulo 1, Paulo fala: eu estou orando por vocês, acreditando que Deus vai completar a obra que começou na vida de vocês em Jesus Cristo. Ele fala isso no capítulo 1. Então, se existe algum encorajamento de amor, se existe alguma comunhão no Espírito, ou seja, ele estava no Espírito e os filipenses também, se existe alguma profunda fraternidade, se realmente existe um espírito fraterno e existe compaixão, então completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Paulo está dizendo que vocês também tenham esse desejo de buscar poder de Deus, que vocês também tenham palavras de encorajamento de amor, que vocês também tenham a comunhão no Espírito, que vocês também mantenham um espírito de profunda fraternidade, que vocês também tenham compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, que vocês estejam em um só espírito e uma só atitude. Todos estejam voltados para o mesmo propósito. É isso que ele faz esse pedido. Ele faz um pedido que exista essa busca de Deus. Versículo 3, veja: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas
superiores a si mesmo. Você vê que ele vai nessa linha de argumentação, numa linha de tenham amor, sejam irmãos, tenham relacionamento com Deus, querendo receber poder de Deus, tenham comunhão com o Espírito Santo, vivam como se estivessem no mesmo Espírito, em unidade, em uma só atitude. Então, para viver assim, não façam nada por disputa, por rivalidade. Nós vemos que no mundo cristão existem muitas igrejas em que os pastores se tornam rivais. As pessoas, ao invés de se preocuparem em pregar Cristo, estão preocupados em falar mal a respeito do trabalho de outros pastores, como se esses outros pastores não tivessem relacionamento com Deus e só eles fossem os melhores, os superiores, os que merecem ser ouvidos. Então, o versículo 3 fala: nada façais por rivalidade. Os pastores não são chamados a serem rivais. Jesus uma vez disse que uma casa dividida não prospera. Jesus trouxe essa questão da importância da unidade. Então, nada façais por rivalidade, nem por vaidade. A questão, às vezes, é que a pessoa faz por vaidade. Vaidade é fazer o que é vão, a qualidade de buscar aquilo que não tem valor, aquilo que é vão. Muitas vezes as pessoas fazem por arrogância, por soberba. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Veja o 4. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Então nós vemos aqui que nessa Bíblia, que é a versão da King James atualizada, ela coloca esse primeiro título no capítulo 2, o humilde e fraterno amor cristão. Devemos, para o nosso ensinamento, ter esse amor cristão. Devemos ter essa busca, essa preocupação em ter relacionamento, comunhão com o Espírito Santo. Se nós orarmos constantemente, se lermos a Bíblia insistentemente, se procuramos corrigir as nossas palavras, as nossas ações, moldando tudo o que falamos e que fazemos ao que a palavra de Deus ensina, seremos mais compassivos, estaremos mais ligados em relação aos irmãos, mais preocupados em atender, ajudar, servir ao outro do que buscando os nossos próprios interesses. Em muitas igrejas, cada pessoa busca o seu próprio interesse. Estão dentro da igreja buscando o que podem tirar de alguém, o que podem arrancar do próximo. Qual o interesse pessoal que podem conseguir? De repente, realizar vendas para mais pessoas. De repente, conseguir aumentar o número de clientes conversando com mais pessoas. E sem participar das reuniões de oração, onde nós temos a oportunidade de conhecer mais a Deus. E também sem participar das escolas bíblicas, onde podemos conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Toda essa preocupação com os interesses pessoais, deixando de lado a oração, o estudo da Bíblia e a correção das próprias palavras e das atitudes, moldando ao que a palavra ensina, vão afastando as pessoas do verdadeiro evangelho, daquilo que realmente significa igreja. Então, devemos ter humildade, fraternidade e amor em Cristo. Agora, prosseguindo, o título aqui que a King James apresenta para o próximo trecho do capítulo 2 é Cristo sendo Deus,
humilhou-se. Veja que, seguindo nessa linha de raciocínio, ele fala assim: sejam humildes, busquem poder, comunhão, encorajamento de amor. Aí ele fala que Cristo fez isso. Cristo, sendo Deus, ele fez isso. Ele foi humilde, ele se humilhou. Vamos ler aqui o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, seis o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. 7. Mas pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, Jesus estava no céu, juntamente com o Pai. Ele já estava desde a fundação do mundo, sendo a palavra criadora de todas as coisas. Quando Deus disse haja luz, era Cristo que criava a luz, que fazia as coisas, e o Espírito Santo estava em movimento. Os três, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam na criação. Quando o Pai disse para Jesus: desça na terra, meu filho, para dar a sua vida por eles, ele se esvaziou da sua divindade, da sua plenitude, e assumiu a condição de servo, a condição de ser humano. 8. Assim, na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Veja que Jesus, ele desceu um primeiro degrau. Ele veio como ser humano e depois, nessa condição, já humilhado, já na condição humilde como ser humano, ele se humilhou para morrer como um maldito. Ele morreu no madeiro, numa cruz, com uma condenação injusta, porque ele não tinha cometido pecado algum, ele não tinha feito nada errado que justificasse a sua crucificação. O próprio Pilatos, que era o governador da Judéia, quando recebeu Jesus, ele disse: eu não vejo nenhuma culpa em você. E ele lavou as mãos diante do povo que pediu que ele fosse condenado. Versículo 9. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição. Ele deu o nome, veja que nome aqui está em letra maiúscula, porque Paulo está dizendo o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Deu um nome que está acima de qualquer outro nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por Jesus ter sido obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou e deu para ele o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos, tanto dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória de Deus Pai, porque foi Deus Pai que criou esse plano de salvação por meio de Jesus. Todos, quando dão glória a Jesus, reconhecem: esse plano deu certo. Deus enviou Jesus, e por Jesus, todos que chegam a Ele foram e são e serão salvos. Agora, se Jesus fez tudo isso, o que os cristãos devem fazer? Veja que os cristãos devem resplandecer. 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Nós vimos nos versículos 5 ao 11 que o próprio Jesus, sendo Deus, foi totalmente submisso e obediente ao Pai. Então Jesus, na forma humana, deixou o modelo e deixou o exemplo para ser seguido. Os cristãos são aqueles que seguem a Cristo. Então,
como cristãos, devemos, também como ele, obedecer. Devemos resplandecer. Então, versículo 12: sendo assim, se o próprio Jesus ofereceu a vida dele e sendo obediente até a morte, obediente mesmo numa situação difícil, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus. Então, obedeçam a Deus. Coloquem em prática, não basta dizer, eu sou salvo. É necessário pôr em ação atitudes que foram faladas aqui na primeira parte do capítulo 2. Atitudes de buscar o poder de Deus, dizer palavras de encorajamento de amor, ter comunhão no Espírito e ter fraternidade e compaixão. Paulo manifestou tudo isso pelos filipenses e ele disse, eu espero que vocês completem o meu gozo, a minha alegria, agindo e tendo esse mesmo modo de pensar. Esse é o modo de pensar daqueles que são cristãos. Então aqui no versículo 12 ele fala, e o próprio Jesus, nós lemos do versículo 5 ao 11, ele foi obediente. Então também devemos ser obedientes e colocar em prática a salvação com reverência e temor a Deus, ou seja, com respeito a Deus. 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ou seja, é Deus que põe em nós o querer fazer essas coisas e também o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Foi Deus que pôs em nós a vontade de buscar, de fazer essas coisas, e é Ele que dá força para que possamos realizar. É por isso que, quando você quer seguir a Deus, muitas pessoas dizem assim, eu quero seguir, está dentro de mim o desejo de fazer e obedecer e praticar a palavra de Deus, mas eu não consigo realizar. Por quê? Porque o realizar depende da entrega. Você consegue obedecer de acordo com a entrega que você faz. Se você ora, se você participa dos estudos bíblicos, se você prioriza. Por isso que a parte final do versículo 12 fala, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Temor significa ter absoluto e extrema atenção, extremo respeito. Quando você teme alguém, você fala, é Deus que está falando para mim. Então eu vou levar isso muito em consideração. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer. É Deus que produz o querer seguir, saber, conhecer a respeito dele, e é Ele também que coloca em nós o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Deus tem boa vontade de nos dar a força para realizar aquilo que Ele põe em nosso coração, mas depende de uma contrapartida, de nós entregarmos a nossa vida como Jesus. Ele se entregou, e porque ele se entregou, ele conseguiu derrotar a carne e vencer e ser obediente até a morte e a morte de cruz. Nós só realizamos se nós nos entregarmos, se nós formos humildes, se tivermos temor a Deus, se tivermos como prioridade colocar isso em prática. Se nós dissermos que, eu não consigo, e não nos esforçarmos, então isso mostra que não estamos inclinados a segui-lo, que estamos mais voltados para os nossos próprios interesses. E isso representa uma falta de temor a Deus, porque o temor é o absoluto respeito. Se eu tenho o absoluto respeito, eu coloco Deus em primeiro lugar, acima da minha vontade. Mas se eu começo a pensar no meu próprio interesse e na minha própria vontade, então eu começo a deixar de lado o estudo bíblico, deixar de lado o tempo da oração
e priorizar aquilo que interessa ao meu desejo na carne, à minha vontade, aquilo que eu considero bom para o meu interesse. Jesus, ele conseguiu realizar porque ele sempre estava em comunhão com o Espírito. E aqui nós voltamos para o primeiro ponto, que Paulo fala o quê? Se vocês têm algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Jesus estava sempre conectado ao Pai, sempre conectado com o Espírito Santo, sempre tendo o mesmo modo de pensar dado por Deus. Então, nós precisamos estar com o mesmo modo de pensar de Deus. Se você começa a pensar de um modo diferente, de um modo que se preocupa com o próprio interesse, ocorre divergência de interesse. É necessário voltar a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de pensar de Deus. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. 15: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Veja que o 14 fala: façam tudo sem murmurações, nem contendas. Murmurações são reclamações e nem contendas. Contendas são conflitos com as pessoas da igreja, com as pessoas ao redor. 15, para que vos torneis puros. O puros aqui fala a respeito das nossas intenções. Eu posso fazer uma colaboração com uma oferta com o meu coração puro. Eu verdadeiramente quero, do fundo do coração, colaborar com o projeto da igreja. Mas eu posso fazer uma colaboração, e até muito grande em termos de valor, apenas para mostrar aos outros que eu ajudei. Então, quando eu faço isso, uma grande oferta, com a intenção de mostrar aos outros que eu ajudei e que eu ajudei bastante, com o propósito de ter um reconhecimento ou alguma ostentação, eu fiz uma coisa que é boa para Deus, mas não foi pura. O coração estava impuro. Então, fazei tudo sem murmurações, façam porque realmente querem fazer. E nem contendas, não para criar brigas, dizendo assim: eu doei mais, eu fiz melhor, para que vos torneis puros. A intenção tem que ser real, verdadeira, para que vocês sejam puros e irrepreensíveis, sem motivo de correção, para que vocês sejam filhos de Deus inculpáveis, que não estejam carregando mancha, culpa, porque doaram com segunda intenção, vivendo em um mundo corrompido e perverso, vivendo nesse mundo que é corrompido, onde existem tantos corruptos, onde existem tantas pessoas que praticam mal, onde existem tantas pessoas que têm segundos interesses, que fazem as coisas para serem vistas, para conseguir captar seguidores, para manipular outras pessoas, porque no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Ele está dizendo: vocês foram chamados para brilhar, para resplandecer a luz de Deus na vida de vocês. 16. Retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar. De me gloriar aqui de me alegrar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Paulo está dizendo que vocês guardem, retenham firmemente a palavra de Cristo, a palavra da vida, para que quando Cristo se manifestar, o dia de Cristo, a Bíblia fala que haverá o dia do julgamento final. E quando cada um de nós deixa essa vida, nós deixamos essa vida ou para seguir para o céu ou para a perdição.
E Paulo está dizendo que vocês sigam firmemente na palavra para que eu possa ter a alegria de vê-los no dia de Cristo, que vocês entraram no reino dos céus. 17. Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós. O que ele está dizendo aqui no 17? Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, ainda que eu esteja preso, ainda que eu esteja para ser julgado, e depois que Paulo ficou preso em Roma, de fato ele acabou morrendo. Ele foi julgado, ele foi condenado e ele sofreu a pena da decapitação. Por ele ser cidadão romano, ele tinha o direito de ser decapitado, que era uma morte mais rápida, e ele teve esse direito. Então, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício, o povo de Filipos estava ajudando Paulo. Eles reuniram uma oferta e mandaram por Epafrodito. Então ele está dizendo, vocês aí fizeram um sacrifício para mim e estão fazendo um serviço para mim. Então eu estou sendo sacrificado, a minha vida como uma oferta, juntamente com o sacrifício, o esforço e o serviço provenientes da vossa fé. Vocês estão tendo fé de tudo aquilo que eu preguei para vocês. E por isso vocês estão fazendo sacrifício e enviando o Epafrodito, prestando um serviço para mim, por essa causa ligada a Cristo, porque vocês abraçaram essa fé em Jesus. Eu me alegro e me congratulo com todos vós. Então, ainda que a minha vida, ele está dizendo no 17, ainda que eu esteja aqui na prisão, com a minha vida sendo oferecida por causa da fé de vocês, e vocês também estão fazendo sacrifício e serviço para me ajudar, eu fico alegre, mesmo sabendo que eu estou preso, porque vocês estão em Cristo. 18. E pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. E ele convida os filipenses, fiquem alegres também, porque com todo esse empenho, esse esforço que eu estou fazendo pelo Evangelho, vocês podem ver a graça de Jesus se manifestando sobre mim e sobre vocês. Eu estou preso, pregando para vocês, alimentando vocês, e vocês estão fazendo um sacrifício de reunir e coletar apoio e colocando à disposição uma pessoa do meio de vocês, o Epafrodito, para prestar um serviço para mim, porque vocês abraçaram essa fé. E nós estamos fazendo tudo isso porque acreditamos em Jesus, porque estamos apoiados em Jesus, porque estamos realizando e fazendo isso tendo um amor fraternal, sendo irmãos, tendo uma comunhão única no Espírito, tendo um encorajamento de amor. Ele, Paulo, falando para eles para permanecerem firmes em Cristo e eles prestando serviço e ajuda, mostrando o amor de Deus. Isso tudo sendo compartilhado e acontecendo com base na fé em Jesus. Agora, o próximo trecho fala que Paulo envia homens de Deus. Vamos ler o versículo 19 a seguir. Tenho esperança no Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Então, ele tinha esperança de mandar Timóteo, para Timóteo poder saber como os filipenses estavam indo e trazer notícias para ele ali na prisão. 20. Pois eu não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele por vosso bem-estar. 21.
porquanto todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Veja que aqui nós colhemos uma aplicação para a nossa vida. Paulo fala que eu quero enviar o Timóteo, porque o Timóteo é alguém que realmente tem o sentimento de zelo pelo bem-estar de vocês. Versículo 21, por quê? O porquanto significa também por quê? Porque todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. 22. Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do evangelho como um filho, cooperando com seu pai. 23. Portanto, é ele quem espero vos enviar, tão logo tenha certeza sobre a minha situação. 24. Tendo fé no Senhor, que em breve também eu poderei ir ter convosco. Como nós comentamos, Paulo não chegou a poder voltar a Filipos. Ele foi condenado e morreu. Mas quando ele escreveu a carta, nós vemos que em todo momento ele sempre manteve firme e acesa a esperança. Você vê aqui no versículo 23, 22, 23 e 24 que ele ia enviar o Timóteo, mas ele disse, eu também tenho esperança de que eu, em breve, vou poder ir aí, pessoalmente. 25. Mesmo assim eu creio que será necessário enviar-vos de volta o Epafrodito, meu querido irmão. Então você vê aqui que ele estava com Epafrodito, e o Epafrodito era da igreja dos Filipenses. E Epafrodito estava lá em Roma, juntamente com Paulo. Paulo escreveu a carta e disse, eu vou enviar o Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades. É nesse versículo que percebemos que a igreja de Filipos tinha enviado uma oferta e prestado serviços para Paulo. A igreja de Filipos enviou Epafrodito. Então, e aqui Paulo estava agradecendo e dizendo que ia enviar o Epafrodito novamente. Agora o versículo 26. Pois ele, o Epafrodito, tem saudades de todos vós e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. 27. De fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Então nós temos a notícia de que o Epafrodito, quando foi para Roma para apresentar as ofertas dos filipenses e prestar os serviços de apoio a Paulo, ele acabou ficando doente lá. Mas ele recebeu a cura. Versículo 28. Por isso o enviarei a vós, com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. 29. Recebei-o, portanto, no Senhor, com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele. 30. Porquanto ele chegou às portas da morte, por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudestes me conceder. Aqui, nessa parte final, fica uma aplicação prática para a nossa vida no seguinte ponto: quantos estamos dispostos a colocar a nossa vida para a missão? Quantos estamos dispostos a dedicar aquilo que podemos, o nosso tempo, para cumprir o chamado de Deus? Talvez você não foi chamado para ir até um outro país, até uma outra cidade, mas anunciar a mensagem para as pessoas próximas, para os próprios familiares, para as pessoas ao seu redor. Aqui, o Epafrodito tinha levado ofertas e estava prestando um serviço para ajudar a Paulo. Quem sabe você pode praticar uma boa ação em relação a alguém
que precisa de uma ajuda sua e você tem condições e pode ajudar, de repente colaborando com 1 quilo de alimento, ou de repente uma cesta básica, ou talvez com uma oferta, ou de repente promovendo uma, uma, uma campanha entre as pessoas da sua família para arrecadar uma quantidade de recurso financeiro para ajudar alguém da própria família que esteja com a necessidade de comprar alguma coisa, algum equipamento, algum material. Tudo isso fala sobre viver não pensando apenas no próprio interesse, como nós lemos aqui em Filipenses 2, no versículo 3, mas pensar também no interesse que é dos outros. Não fazer as coisas apenas por vaidade, porque ou por rivalidade, mas tendo a comunhão no espírito. Muitas vezes, dentro das famílias existe divisão. Muitas vezes, até mesmo antes das pessoas chegarem na igreja, elas já estão se dividindo entre os irmãos. Então, vamos pensar a respeito dessas questões que lemos aqui em Filipenses no capítulo 2, que muito mais importante do que falarmos, como Paulo falou aqui, é colocar em prática, aqui no versículo 12, ó, sendo assim, o título aqui, os cristãos devem resplandecer, sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, colocai em prática, colocai em prática, colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus, ou seja, com extremo respeito pelo Senhor. É importante pôr em prática, praticar boas ações, dizer palavras de encorajamento de amor, ter uma comunhão no Espírito e ter um coração ligado ao amor fraternal. É o que revela e ter um espírito de obediência a Deus, de submissão à vontade de Deus, acima do nosso interesse, como Cristo fez, que se entregou completamente para a vontade de Deus, revelando que ele estava submisso à vontade de Deus. É isso que permite que Deus complete a obra que ele tem na vida de cada um de nós. Ele vai trazer o galardão, a recompensa que cada um tem para receber do próprio Deus. Então esse é um breve estudo, uma breve meditação em Filipenses no capítulo 2, que nos chama a atenção para a prática da nossa vida cristã, da superação de qualquer arrogância, orgulho, vaidade, soberba, prepotência ou qualquer busca do interesse pessoal, de algum reconhecimento, sabendo que o próprio Jesus entregou a vida dele para cumprir o propósito de Deus, não se importando com o seu próprio interesse, mas se importando com o interesse do outro, colocando a sua vida a serviço do reino de Deus. E isso nos traz uma reflexão de que precisamos deixar de lado todas as disputas que ocorrem no meio gospel, onde pastores muitas vezes falam mal uns dos outros, querendo holofotes, querendo brilhar mais, querendo mais e mais seguidores e pessoas como se fossem donos do rebanho do Senhor. Você pertence ao Senhor. Portanto, busque seguir a Cristo, porque é Ele que é o nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você que não assistiu o episódio de Filipenses 1 para que você assista e lá nos comentários você vai encontrar
um comentário fixado, que tem acesso a um vídeo que mostra um pouco sobre Filipenses, para que você possa conhecer mais a respeito da cidade de Filipos e a respeito da relação que Paulo teve com essa igreja de Filipos e com os irmãos filipenses. Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje e sempre. Diga glória, e glória, e glória. Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo. A Ele sempre toda a honra e toda a glória, para sempre na eternidade. Amém e amém.